O livro Escute Zé Ninguém. Na tradução original, Escute Homem Pequeno ou Anão, em referência a uma passagem do livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Existem várias imagens ilustrando o texto, o conceito ou ideia central, em referência ao ego, a diferença entre o ego e a sua estagnação, não evolução, a não evolução em direção ao self, ao si mesmo, como Jung, o termo que Jung usava. Aqui, por exemplo, uma aula de psicologia nas faculdades atuais. A condição humana mundial até 2030. Essa imagem é interessante, o corpo encouraçado, ou seja, a incapacidade de sentir afeto, até a liberdade de um cão, causa inveja e repugnância no neuropata. Imagina um ser humano. A educação, a padronização, a doutrina imposta, o dogma, já retratado no álbum The Wall, do Pink Floyd, a privação de cada indivíduo, a diferença de cada indivíduo, a privação da sua própria alma, essa imposição do Estado, hoje controlada pela mídia. Aqui a indústria farmacêutica determinando o currículo nas escolas de medicina. A autoridade, a submissão, a alienação do profissional que nem sabe o que está fazendo. E essa aqui é a mensagem imposta pelo criador, o controlador das escolas de medicina, David Rockefeller. A causa é encontrada fora, nos germes. E voltando para a biopatia do câncer, o mesmo autor, na verdade um médico, é um psiquiatra austríaco, Wilhelm Reich, ou Reich, como a gente chama aqui. E aqui na página 254 ele faz uma definição interessante em relação ao câncer, que é uma doença sistêmica, uma doença aguda, simplesmente a morte lenta em razão da ausência de afeto no corpo, de acordo com o Reich. E esse estado de putrefação em consequência da desintegração do bíon nos tecidos, bíon justamente é a parte que se refere à questão afetiva no organismo, dispensando essa suposição de que há bactérias de putrefação vindas do ar e que invade o organismo, causando aí o câncer. E a questão que ele levanta aqui é interessante, né? As pessoas deveriam se perguntar a razão pela qual as bactérias de putrefação presentes no ar não se instalam no organismo saudável em vida, causando assim esse estado de putrefação e morte. O vírus que leva o organismo a apodrecer. Aqui é evidente que o sistema de defesa, o sistema imunológico, é o que mantém o organismo vivo.
E para finalizar aqui nesse parágrafo, a frase que explica ou traz um ponto de vista mais holístico, mais amplo, da questão da ausência do afeto, que interfere no sistema biológico desde a raiz. A questão da ansiedade, a repressão do afeto, que é encontrada na neurose, a neurose fóbica, a neurose obsessiva, a neurose histérica. De alguma forma existe a questão da presença, a carga afetiva sendo reprimida, com uma barragem que segura a água, né? Nesses casos, o afeto está retesado, está bloqueado, mas na questão do câncer, o que é mais interessante é que não há a questão afetiva, a ausência do afeto que precede o surgimento da neoplasia, do tumor. Esse é o ponto mais interessante aqui na observação. A questão, a relevância, né, a questão afetiva no funcionamento celular. Uma vez que a consciência, de acordo com Bruce Lipton, controla as antenas das membranas, a PhD em biologia celular, ele defende essa tese de que é a consciência que controla as antenas das membranas das células, o que faz um indivíduo diferente de outro. E essa captação desses sinais. Enfim, é isso daí.